Pelo Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto, Carlos Olímpio Pires da Cunha foi homenageado na Câmara de Indaiatuba na sessão ordinária de segunda-feira, 25 de agosto. O vereador Leandro Pinto, do PDT, é o autor da moção de congratulação, na qual destaca a atuação de Dr. Carlos Olímpio para o fortalecimento e valorização da classe dos advogados durante a gestão dele na presidência da subseção de Indaiatuba da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no período de 1991 a 1993, há mais de 30 anos. Durante a sessão, Carlos Olímpio foi convidado a compor a mesa e falou na tribuna da Câmara sobre a homenagem recebida, com a autorização do presidente da Casa, vereador Túlio Tomás do Couto, do MDB. Em entrevista ao Drops, Carlos Olímpio também relembrou momentos importantes da sua trajetória política, como vereador, presidente da Câmara de Indaiatuba, e também sobre a sua atuação no Executivo Municipal. Como o senhor recebe essa homenagem aqui da Câmara de Indaiatuba? Existem umas coisas na vida pelas quais a gente não espera, mas de qualquer forma é claro que eu me sinto extremamente honrado. Boa parte da minha vida eu dediquei ao trabalho nessa casa. Então, voltar aqui, nessas condições, e ser homenageado, é claro que é um privilégio do qual eu não posso deixar de dizer que me deixa muito feliz, muito honrado, com o coração palpitante de alegria. Quando o senhor sentou naquela mesa ali atrás, novamente, hoje, qual foi a lembrança que veio à mente? Pois é, é o que eu disse no início, né? Que Gabriel Garcia Marques disse que a vida não é aquela que você viveu, é aquela que você se lembra como se lembra para ser contada. Eu sentei nessa mesa aí em 1983 e 84, lá se vão 40 e tantos anos. E é claro que passou pela minha cabeça um filme de momentos únicos que eu vivi nessa casa. De grandes embates, de grandes debates, né? De questões que se inseriram e mudaram a vida dessa cidade, né? Naquela legislatura, nós criamos a Fundação Indaiatubana Educação e Cultura, nós fundamos a segunda Guarda Municipal do Estado de São Paulo, que é a Guarda Municipal de Indaiatuba. Naquela legislatura, nós sediamos nessa casa o movimento das diretas já. Nós fizemos nessa casa a discussão da redemocratização do país. E quantos outros projetos discutidos que aparentemente não teriam grande apelo, mas que foram fundamentais na história da cidade, como, por exemplo, a revisão do plano diretor da cidade, que redundou no segundo plano diretor feito pelo Rui Otaki, que aquela área degradada, que seria degradada em Indaiatuba, virou que é hoje o nosso cartão de visitas, que é o Parque Ecológico. São coisas da memória que só quem viveu sabe da importância daqueles fatos. E quando nós vemos certas coisas na cidade hoje, quando essas pessoas vêm para cá e falam que Indaiatuba é a única, que é a melhor cidade do país para viver, só quem participou daquele momento sabe que tudo isso não é por acaso, que tudo isso teve uma história, tudo isso teve fatores importantíssimos. Hoje o vereador Luiz Alberto Pereira lembrou de quantas discussões nós tivemos em posições antagônicas, mas com o objetivo único da qualidade de vida em nossa cidade, sabendo que o importante é discutir as ideias e não combater as pessoas, né? Que esse é o princípio da tolerância, que tolerância nem sempre é concordar, mas tolerância é saber conviver, aceitar o contraditório e também, muitas vezes, se convencer que a sua verdade não é verdade, que a verdade do outro tem que ser respeitada e, às vezes, ela é que tem que preponderar. Então, é toda uma história, quer dizer, hoje, como homenagem como advogado, alguém que foi fazer direito, um curso ao final de semana, né, que nem imaginava que seria advogado um dia passado, todo esse tempo, 53 anos, né, um velho advogado velho como eu receber uma homenagem dessa, é claro que
é extremamente gratificante. Eu cheguei em Indaiatuba exatamente em 2 de agosto de 1955. Hoje aqui eu tive a imagem, aos 5 anos de idade, mais novo do que meus netos que estavam aqui hoje, eu tive a imagem eu chegando em Indaiatuba. Eu tenho, assim, muito presente, como se tivesse acontecido hoje, eu chegando no colo da minha mãe, na cabine de um caminhão, entrando ali onde hoje é o Clube de Campo 9 de Julho, aquele estradão de terra, do lado direito cheio de eucaliptos, onde era a cerâmica em Indaiatuba. Quando que eu podia esperar, nessa chegada, trilhar os caminhos que eu trilhei aqui, né? Quando que eu podia imaginar que a cidade onde eu cresci, que para fazer o colegial eu precisava viajar diariamente para Itu, essa cidade teria o primeiro IDH do Brasil, né? E ter participado dessa história, né? Naturalmente, essa é a história da cidade, mas essa cidade é a minha história. Da Câmara, como o senhor citou no seu discurso, muitas personalidades foram recebidas aqui, né? Sim, porque eu citei, porque o que acontece? Em Indaiatuba não tinha nenhum plenário. Então eu me lembro que logo que eu assumi a presidência da Câmara, a construção desse prédio estava parada e a Câmara funcionava no segundo andar da Prefeitura Municipal, ali na praça onde hoje é uma loja de calçados. E a Câmara funcionava no primeiro andar. Para ter acesso à Câmara, você tinha que passar pela Prefeitura. Eu me lembro, por exemplo, de um momento em que ia ser fundada a CUT na cidade e eles não tinham onde se reunir. E eu, conversando com alguns sindicalistas, falei, como não tem onde se reunir? A Câmara Municipal é o espaço para as discussões da comunidade, independente das posições. E eles disseram, não, mas nós podemos na Câmara. Eu falei, claro, vocês fazem um requerimento, eu vou deferir e vou estar presente para garantir que a reunião se realize. E eu me lembro que quando eu chego na prefeitura com essas pessoas, a prefeitura está fechada e o secretário na época fala, não, vocês não podem entrar, porque esse pessoal vai tumultuar e vai quebrar a casa. Eu falei, não, de jeito nenhum, essa é a Câmara, esse é o espaço e aqui eles vão fazer discussão. Não, eu não vou permitir. Se você não vai permitir, eu como presidente da Câmara tenho a prerrogativa de direito de polícia e eu vou decretar a sua prisão em flagrante. Ou você abre a casa, ou eu vou dizer que você está obstruindo o exercício do poder legislativo. E assim foi a primeira reunião. Aí inauguramos aqui e eu vou a uma assembleia dos professores, e eu estou falando isso na época do governo militar, que não tinham onde se reunir, e eles se reúnem na Igreja Santa Rita para uma greve do magistério. E termina a reunião, os professores preocupados, porque tinham que marcar uma nova assembleia e não tinham onde se reunir, porque a data e o horário marcado era horário de missa. E eu falei, não, existe a Câmara Municipal, o plenário hoje, mas nós podemos ir lá. Lá é o fórum para as discussões. E as assembleias passaram a ser reunidas aqui, né? Se reunia aqui em Itaici a CNBB, a Assembleia dos Bispos Brasileiros. E eu tomo conhecimento de que estava presente aí na Assembleia Dom Klaus, que era reconhecidamente o maior nome da questão indigenista no Brasil. E eu o convidei e ele veio a essa casa para conversar com a comunidade qual era o problema dos povos originários no Brasil. E não dá para se pensar que esse problema não fazia parte do nosso cotidiano. Nós temos que pensar no Brasil como um todo, não é porque isso ocorria lá no norte que nós simplesmente pudéssemos virar as costas, né? Via a necessidade de estimular a cultura, né? Então, nessa época, Inácio Loyola Brandão tinha uma parente aqui na cidade e eu conversei com ela para que ele viesse tão logo ele recebeu um prêmio na Alemanha, que ele viesse aqui falar sobre o que era ser escritor para a nossa população, né? Nessa época, Denise Stokos, né, que fazia uma discussão de que
da importância do teatro, da dramaturgia e tal, e ela, inclusive, com expressão de mímica, vem e faz uma apresentação de mímica aqui na Câmara, né? Convido Dom Paulo Evaristo Ames, na época, iniciando com a Comissão de Justiça e Paz, aquelas questões todas, eu convido e ele aceita vir a Indaiatuba e fazer uma palavra aqui na Câmara para a nossa população sobre redemocratização. Não tínhamos dinheiro para fazer a decoração aqui da Câmara Municipal. Então, eu lembro do Pena, que tinha fotos antigas, e para resgatar a memória de Indaiatuba, eu peço que ele reproduzisse umas fotos, e essa casa foi decorada com fotos de Indaiatuba antiga, de autoria do Pena, um fotógrafo de nossa cidade. Esteve aqui semana passada sendo homenageado também, aos 80 anos. Sim, claro, né? Então, são momentos que, se eu ficar lembrando aqui, vou devagar, e precisaria estar falando de tantas outras pessoas que talvez eu seja injusto, porque a memória já não vai mais... Mas com tanta experiência no executivo, no legislativo, todo esse conhecimento que o senhor adquiriu ao longo desses anos, inclusive também como advogado, qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens políticos? A mensagem que eu deixo é que... Olha, a reflexão que eu deixo, eu até anotei hoje antes de vir para cá, seria a reflexão de Fernando Pessoa, e eu não quero ser injusto, vou tomar a liberdade de ler, eu vou dizer que, segundo Fernando Pessoa, o verdadeiro cadáver não é o corpo, mas aquilo que deixou de viver. Quando eu vim para cá hoje, eu me senti... Eu não venho a essa casa há muitos anos, né? Meu tempo passou aqui. E quando eu vinha para cá, eu vinha pensando como agradecer a esse gesto. E chego aqui e tenho conhecimento que eu seria homenageado, mas que não teria oportunidade de agradecer. Mas como? Né? Então, tantos amigos aí, né, da situação, da oposição, infelizmente, nossa, falei, olha, eu precisaria de alguns minutos né, expressar a gratidão e expressar a importância dessa casa, que nem sempre as pessoas, não que não reconheçam, muitas pessoas não têm a noção da importância do que seja o parlamento, e do que seja o parlamento municipal, né? Porque, como eu disse, as pessoas não vivem no Estado, as pessoas não vivem na União, as pessoas vivem na cidade, né? Ninguém anda pela rua e encontra o presidente da República, o senador, o deputado, mas ele anda na rua, ele encontra o vereador, ele encontra o prefeito, ele fala do esgoto que está correndo a céu aberto, do filho que não tem creche, vai falar do hospital que não foi atendido, né? Vai falar dos seus sonhos, da importância dele caminhar no parque ecológico, o que isso significa para a saúde dele, para a vida dele, né? Então, e também os políticos se formam aqui. Aqueles que tiverem um bom início nessa casa vão ter boa representação nas outras esferas, né? E como é triste hoje, infelizmente, assistir um debate no Congresso Nacional, talvez muito mais fragilizado do que os debates que nós tínhamos nessa Câmara na década de 70, na década de 80. Porque o que falta a essas pessoas é ter consciência do que seja efetivamente a política, do que é ser político, da importância da discussão das políticas públicas, né? E discutir, inclusive, com os contrários, para nós podermos chegar àquilo que é o denominador comum e que é efetivamente interessante para o nosso país, né? Porque é aqui que as pessoas vivem, aqui que as pessoas sentem.